Graça e paz, minha irmã querida e meu irmão querido, do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, pela vida das intercessoras desse ministério e pela vida da sua família, em nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos louvar ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estudar a palavra de Deus. E nós estamos aqui terminando a semana e terminando também o capítulo 13, em nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos estudar a parte finalzinha do capítulo 13, que fala sobre o relato dos espias. Qual foi a notícia que eles trouxeram para Moisés? Em nome do Senhor Jesus, nós vamos poder tirar uma sabedoria maravilhosa sobre esse relato, em nome do Senhor Jesus. Depois ainda tem a oração profetizando milagre, derrubando e orando, derrubando fortalezas de demônios, em nome do Senhor Jesus. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, despertando em você a fé de que orando uns pelos outros nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, quando você, minha irmã e meu irmão, se inscreve nesse canal, você está nos dando autorização espiritual para que possamos orar por você e pela sua família. Eu já gravei um podcast falando sobre o que é autorização espiritual. Um dia depois que eu terminar o livro de números, eu vou colocar esse estudo aí para você entender o que é autorização espiritual. Entendeu? A autoridade espiritual nós temos em Cristo Jesus. Todos nós, quando nos convertemos em Cristo Jesus, nós recebemos essa autoridade espiritual. No nome de Jesus nos dá autoridade, mas a autorização é algo tremendo, tá bom? Vem de concordância. Então, quando você se inscreve, você está em concordância. Quando você diz o amém, você está em concordância. Isso é autorização espiritual. Amém? Então se inscreve aí em nome do Senhor Jesus. E quando você for orar, você fala: Senhor, a minha oração está em concordância com a oração das irmãs, porque eu oro e mais tarde tem a oração da Maristela Miranda, a minha irmã que ora ali todos os dias 20 horas e ela ora pedido por pedido. Se você tem um pedido especial, coloca aí, porque ela vai colocar, e na hora que eu ver, eu vou citar o seu nome. Você não vê eu citando o seu nome, porque eu não vou expor você, minha irmã, eu não vou. Ela também não vai expor você, mas ela vai falar os casamentos. Senhor, restaura casamentos. Senhor, aqueles filhos que estão envolvidos com droga, com dependentes de álcool. E eu vou falando ali o nome de um por um. E o Senhor sabe que eu estou falando. O Senhor sabe. Então estamos em concordância. Seu nome está subindo. O nome do seu filho, do seu marido, do seu irmão está subindo. E com certeza o Senhor está trabalhando em favor da tua família. Amém? Então escreve aí que esse ministério é um ministério sério. Estamos numa temporada de jejum de quebra de fortalezas. Em nome do Senhor Jesus. Oração nunca é demais, minha irmã. Oração nunca é demais, meu irmão. Eu aprendi isto em nome do Senhor Jesus. Amém? Bem, então veja que no capítulo de ontem, então nós vimos que os espias subiram até a terra de Canaã, segundo o pedido de Moisés. E aqui a partir do versículo 25, que nós já estamos no finalzinho do capítulo 13, né? Nós iremos estudar sobre o retorno deles. Ou seja, qual foi o relatório que eles entregaram para Moisés assim que eles retornaram, tá? Então, pelo versículo 25, nós vemos que a viagem deles durou 40 dias na terra de Israel. E aí eles contaram para Moisés e Arão tudo o que eles viram na terra de Canaã. E eles começaram o relato dizendo que realmente a terra manava leite e mel. Eles começaram fazendo até um relato bom. Olha, Moisés, aquela terra realmente, ela mana leite e mel. É uma terra boa, tá? É uma terra ótima. Só acontece, porém, tem um porém, né? Ali naquela terra, tem gigantes, tá? E eles mencionaram o fato de que os amalequitas, lembra dos amalequitas, que foram os nossos primeiros inimigos? Eles vivem nessa terra também. Eles estão lá no sul, Moisés.
Os heteus e os jebuseus, eles habitam nas montanhas. Os cananeus, junto do mar, né? E pela margem do Jordão, né? Ao longo do Jordão. Então, com isso, eles estavam querendo dizer: olha, Moisés, é impossível que nós venhamos atravessar o Jordão. Então, por causa desse relatório deles totalmente pessimista, é que nós vemos no versículo 30 que Caleb, por causa disso, Caleb se levantou e fez o povo se calar e disse: olha, certamente nós subiremos e possuiremos em herança, né? Porque com toda certeza nós vamos prevalecer contra esse povo que está ali. Nós vamos prevalecer contra essa terra. Nós vamos, porque é promessa do Senhor. Mas perceba que mesmo Caleb, estando cheio de entusiasmo, cheio de fé, cheio de coragem, isso não foi suficiente para convencer aquele povo. Ou melhor, para convencer aqueles 10 espias, porque a voz deles era mais forte do que a voz de Caleb. E aí eles continuaram: olha, nós não podemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Então dizem que no hebraico a palavra usada é mimeno, que também pode ser traduzido por ele, ou seja, eles estavam dizendo: o Deus deles é mais forte do que o nosso. E por que eles disseram que a terra é uma terra que consome os seus habitantes? Porque Deus fez com que os espias chegassem na terra de Canaã em um momento de tamanho luto, para que os habitantes de Canaã estivessem tão preocupados ali enterrando seus mortos, que eles não percebessem que estivessem 10 espias ali. Porque se eles percebessem que aqueles 12 espias estavam ali, o que eles iam fazer? Eles iam acabar matando aqueles homens. Então eles estavam tão preocupados ali enterrando seus mortos, vivendo seus lutos, que eles não perceberam que Caleb, que Josué e aqueles 10 espias estavam ali. Eles entraram ali neutro, totalmente neutros. Era como se não tivesse ninguém estranho na terra, entendeu? Aí os espias viram aquilo ali. Em vez de permitir que Deus estava a favor deles, permitindo que eles estavam andando tranquilamente entre eles, não. Achou que a terra era uma terra que devorava os seus habitantes. Com certeza eles estão morrendo de fome. A terra não tem alimento nem mesmo para eles. Alguma tradução fala que a terra não tinha alimento suficiente para eles. Entendeu? Então, enquanto que Deus estava trabalhando a favor deles. E assim não é conosco? Às vezes nós olhamos e nós não sabemos o que Deus está fazendo e a gente acha que tudo está contra nós e na verdade Deus está trabalhando a nosso favor, não é? Mas qual é a sabedoria para nós hoje? Veja que a sabedoria para nós hoje está em responder algumas questões. Nós podemos duvidar de uma promessa que o Senhor nos deu? Claro que nós podemos duvidar. Se nós ainda não recebemos, se a promessa ainda não se cumpriu na nossa vida, é claro que nós podemos duvidar. Não podemos? Claro que podemos, né? Nós não podemos duvidar da palavra de Deus que está escrita, né? Que é o que nós chamamos de Bíblia. Dessa palavra nós não podemos duvidar. Entendeu? Mas de muitas profecias que nós recebemos, nós podemos sim. E podemos também duvidar de muitos profetas que estão andando por aí, se intitulando como profetas. Profeta fulano, profeta beltrano. Podemos duvidar sim. Claro que podemos. Tem irmãos que são tão inocentes que falam: irmã, não fala isso não. Não, tudo bem. Eu gostaria de ter essa inocência, mas eu não tenho. Eu nunca acreditei em Papai Noel. Eu sempre tive dificuldade para acreditar em ovinho da Páscoa. Você entendeu, minha irmã? Então eu não posso, eu tenho até admiro esses irmãos que acreditam em qualquer coisa, mas eu não acredito. Então nós podemos duvidar sim, e julgá-los segundo a palavra, e não condená-los, mas julgar aquilo que eles estão falando segundo a palavra de Deus. Podemos sim, né?
E podemos fazer isso por quê? Porque somos pessoas normais e somos pessoas inteligentes. Deus nos deu com capacidades cognitivas para que possamos pensar, raciocinar, possamos discutir em cima da palavra de Deus, possamos expressar o nosso entendimento, não é? Nós não somos gado de manobra, não somos. Nós não somos vaquinha de presépio que vai acreditando em tudo. Eu falo com você que eu trago aqui estudos da Torá, mas não é nada meu. É algo que vem de uma sabedoria milenar, né? Milenar, desde o princípio. Lá, Jesus aprendeu com rabinos, né? Com Gamaliel, com a escola de Hillel, né? E que já são estudos que vêm aqui, ó, antigos. E eu, quando eu fui escrever o meu livro, a obediência à lei da separação, que é a lei da santificação, muitas coisas ali, o Senhor me mandou ler Provérbios. Eu li Provérbios, o Senhor falou comigo de novo. Eu estudei Provérbios 6 vezes ali. E aí o Senhor falou, agora você pode escrever. E eu fui escrevendo, né? E muita coisa ali hoje que eu leio, que está nos estudos hoje, que eu vou lá para os estudos dos rabinos, dos sábios, eu falo, Jesus, eu fico toda encantada. Eu falo, Jesus, olha aqui, isso aqui está no livro, a sabedoria, o Senhor me orientou para colocar no livro. E eu fico tão encantada, tão maravilhada. Porque quando nós vamos para a Torá, nós entendemos que Jesus, que apóstolo Paulo, que os discípulos não falaram nada de novo, eles repetiram a Torá, a lei, algo que foi dado para Moisés no Sinai, entendeu? Não só da lei escrita, que se tornou escrita, que é o que nós chamamos de Bíblia, mas também da tradição oral, que foi passada de pai para filho. Esse entendimento, essa sabedoria, né? Essa sabedoria. Então eu te pergunto, podemos duvidar? Claro que podemos duvidar, sim. Podemos. Podemos ter medo? Outra pergunta. Podemos ter medo? Claro que podemos. Nós não podemos duvidar do dom de profecia. Nós não podemos duvidar do dom de profecia, porque ele existe, tá? E não podemos escarnecer das pessoas, não. Não podemos, porque eu já falei que entre a linha do sobrenatural e do natural, ela é tênue, ela é fininha. E às vezes o profeta se confundiu, sim, se confundiu ao entregar uma profecia. Então nós não podemos duvidar do dom profético. Eu também não gosto de escarnecer do profeta, não. A gente pode duvidar de alguns que estão por aí, somente esses que estão enriquecendo, se titulando como profetas. Aí podemos. Porque eu não conheço nenhum profeta da Bíblia que era rico, milionário, trilhardário, né? Ah, irmã, mas os tempos hoje são outros, é mesmo? Tá bom. Então tá bom, mais um motivo para eu duvidar de você, querido, querida. Então podemos ter medo? Claro que podemos ter medo, né? Respondendo aqui. O medo ele é natural do ser humano e ele é incutido em nós. Pessoas podem colocar medo em nós e pode também nos colocar coragem. Depois nós vamos ver aqui que o medo foi colocado, o medo que estava naqueles espias passou para todo o povo. Passou para todo o povo, que contagiou o povo. Entendeu? Né? E Moisés e Caleb era sozinho para colocar coragem, mas não adiantou. 1 contra 10 acaba perdendo, não acaba perdendo? Né? Mesmo depois ele tendo um apoio ali de Josué, mas acabou perdendo. Entendeu? E veja que o povo teve medo daqueles gigantes. O povo não sabia lutar. Um povo que era totalmente fraco. O povo ainda não tinha aquela formação de exército ainda. E quando eles viram que o povo era gigante, ainda estava cercado de muralhas. Cercado por uma muralha. Eles falaram, como que a gente vai conseguir? Primeiro que a gente não vai nem chegar perto, porque se vocês tinham aquelas fortalezas ali, alguma cidade tem aquelas fortalezas. Mas entenda que a única coisa que nós não podemos, minha irmã e meu irmão, é duvidar do poder de Deus.
Desse nós não podemos duvidar. Nós temos que ser igualzinho Caleb. Não importa a circunstância. Não importa o tamanho dos gigantes. Não importa o tamanho desse demônio. Nós vamos invadir, nós vamos conquistar. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? É ninguém. Josué mais tarde repetiu essa frase quando ele estava tomando posse da terra, porque ele nem sabia, até aqui ele não sabia disso, mas ele ficou como sucessor de Moisés. E o Senhor mandou ele ter coragem. E ele falou: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse se tornou o lema dele. Quando o Senhor é conosco, quem será contra nós? Ninguém. Essa foi uma das primeiras profecias que se cumpriu na minha vida. Às vezes as pessoas acham que a gente é muito corajoso. Não, eu não tenho coragem nenhuma. Eu sou a pessoa mais insegura da face da terra e a pessoa mais medrosa da face da terra. Mas tem uma coisa que eu aprendi: se Deus é comigo, quem será contra mim? Ninguém. Ninguém. Pode vir um exército de demônios, que eu vou permanecer de pé. Eu falo: vai cair tudo, porque o Senhor é comigo. O Senhor é comigo. Aí tem pessoas que falam assim: irmã, mas eu queria ter a sua força. Eu falo assim: não, mas eu não tenho força nenhuma. Eu não tenho força nenhuma. O Deus em quem eu creio é que é forte. E eu tenho que crer nele. Ou eu acredito que ele é verdadeiro, ou eu não acredito. Eu tô brincando, eu realmente acredito em Deus, eu tô brincando de acreditar em Deus. Porque tem pessoas aí que estão brincando de acreditar em Deus. Elas estão fingindo que acreditam em Deus. Elas acreditam em Deus quando lhes convém. É muito bonito ir na igreja, bater palma, tirar foto. Tem gente que adora filmar elas orando. Elas filmam o tempo todo que elas estão orando, que elas estão ungindo. Eu nunca vi isso, eu acho isso tudo tão falso. Filma aqui eu ungindo, filma aqui eu fazendo a oração, filma aqui eu fazendo... Eu não gosto nem que me filme. Nossa, Deus me livre se a pessoa me filmar e eu orando. Porque vai me filmar fazendo tanta cara feia, tanto bico. Não me filme expulsando demônio não, que vai filmar uma cena de terror. Mas tem gente que adora, me filma aqui de olhinho fechado, faz aquelas fotos mais bonitas, aquelas coisas mais bonitas. Mas na hora que a coisa pegar mesmo, que eu quero ver. Gente, a fé com o Senhor tem que ser algo muito real, muito verdadeiro, sabe? Porque na hora que a coisa acontecer, você está ali firme. Você está firme porque você sabe em quem você crê. Você sabe que Ele está contigo o tempo todo. O tempo todo. Eu sou uma pessoa que às vezes eu tô conversando com o Senhor. Minha mãe hoje mesmo de manhã está assim comigo assim: com quem você está falando? Eu falei: com Jesus. Eu e Jesus. Por quê? Porque para mim é natural conversar com Jesus. É natural dividir com Jesus a minha agenda do meu dia. Falar com Ele das coisas que eu estou sentindo, da minha correria. É natural. Se para você não é natural, se para você não é natural, é você que é o doido. Para mim, você que é o doido da vez. Para mim, você que é o doido da vez, não sou eu. Não sou eu. Entenda que entrar numa guerra sem a presença de Jesus, estar nesse mundo onde a gente enfrenta constantes batalhas, sem a presença permanente de Jesus, sem essa fé natural de estar caminhando com a certeza de que Jesus está com você o tempo todo. É o tempo todo de que o Deus que está com você é maior do que tudo que está nesse mundo, do que todos que estão nesse mundo, de que todos os demônios que foram enviados, invocados, colocados, mandados. Aí é loucura. Aí é entrar na guerra para perder. Aí é entrar na guerra para morrer. Porque Jesus já nos diz: tem de bom ânimo. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando o diabo achou que ele estava tendo vitória sobre Jesus, ele estava sendo derrotado. Porque o nome de Jesus é autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. A morte na cruz era a vitória de Jesus. Era a vitória de Jesus e é a nossa vitória. É a nossa vitória. Por causa da morte dele, nós recebemos a nossa salvação. Entendeu, meu irmão? Entendeu, meu irmão? Na sua vida ninguém toca.
Diabo nenhum toca, endemoniado nenhum toca. E o dia que você sair desse mundo é para você ir para a glória, do lado dele. Do lado dele. E quando você for orar pela sua família, clamar pela sua família, por aqueles que não conhecem Jesus, é uma guerra, é a mesma guerra que tomar posse de Canaã. Tomar posse de Canaã, tomar posse de Jericó, é a mesma luta, é a mesma batalha. Você vai armado, bem armado, jejum e oração, porque as nossas armas não são carnais, elas são espirituais em Deus. Você vai bem armado, é jejum, é oração, mas crendo que aquele que está com você é maior do que aquele que está influenciando, meu irmão, seu marido, influenciando o seu irmão, influenciando o seu filho. A sua filha, que está na prostituição há quantos anos, você fala com ela, você se envergonha dela e não tem jeito para ela. Você fala assim, não tem jeito para ela. Tem jeito sim, você vai orar. Ainda que você morra profetizando, você vai falar, eu creio, porque o meu Deus está ouvindo, que as orações vão ser ouvidas. A minha família vai ser a família do Salmo 128. Eu creio que ninguém da minha casa vai envergonhar o nome do Senhor. Eu creio em nome do Senhor Jesus que a vergonha vai sair da minha casa, o vexame vai sair da minha casa, o escândalo vai sair da minha casa, em nome do Senhor Jesus. Porque o meu Deus é fiel, meu Deus é fiel. E eu também vou viver uma vida que não traz vergonha para o nome do Senhor. Amém, minha irmã? Porque quando a gente se santifica, o Senhor se apieda de toda a nossa casa e vai santificando a nossa família. Tem pessoas aí, tem mães aí que querem ter filhos santificados, mas elas mesmas têm uma vida que só Jesus. Tem pais aí que querem ter filhos santificados, mas eles mesmos têm uma vida que só Jesus. Às vezes eles falam, eu não gosto do amigo daquele meu filho, mas vai ver os amigos dele. Vai ver quem são os amiguinhos dele. Às vezes ele fala, eu não gosto daquelas amigas da minha filha. Tá levando minha filha pro mau caminho. Vai ver os amiguinhos dele. Pra onde que os amiguinhos dele levam ele? Vai ver as fotinhas que os amiguinhos dele ficam mandando pra ele todo dia. Os vídeos que os amiguinhos dele mandam pra ele. Ah, eu não gosto daquela amiga da minha esposa. Mas vai ver os amiguinhos dele do colega, do serviço. Então, quando nós temos um nível de santificação, o Senhor nos honra. Dai honra àquele que merece honra. Quando nós honramos o Senhor nos dá essa honra. Ele vai cuidando de tudo. É só não esquecer de orar e falar assim, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Eu já te falei, minha irmã e meu irmão, que esse ministério aqui não é para ficar te lisando. Não é para ficar te alisando, não é para ficar pregando ilusão para você. Não é para ficar te iludindo. É para pregar para você a verdade do Senhor. E a verdade é que sem santificação você não verá a Deus. Tá bom? É por isso que todos os dias nós falamos, batemos na mesma tecla. Santificai-vos em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, eu te louvo como igreja, Pai querido, não somente pela minha vida, mas pela vida de todos os meus irmãos que estão me seguindo pelo relógio mundial de oração. Eu te louvo, Pai, coloco nas tuas mãos todos os pedidos que estão ali naquele caderno online, Pai, de oração. Pai querido, tem de misericórdia das nossas vidas, tem de misericórdia das nossas famílias, das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, dos idosos da nossa casa, de nós mulheres, dos homens da nossa família. E que o Senhor venha nos transformar cada dia mais em famílias do Salmo 128. Que o Senhor venha, Pai querido, aumentar cada dia mais a nossa medida de fé. Que o Senhor nos perdoe pelas vezes que nós duvidamos, Pai, de todas as profecias que nós recebemos. Ô Pai querido, tenha misericórdia, Pai querido, tenha piedade. Que o Senhor nos perdoe por todas as vezes que nós mesmos atrasamos as profecias do Senhor de se cumprir na nossa vida. Pai querido, o Senhor não é homem para que minta, Pai, para que minta.
Mas o Senhor também não castra o nosso livre-arbítrio. Então nós, Pai, podemos muito bem atrasar as promessas do Senhor de se cumprir na nossa vida. Pai querido, o Senhor é maravilhoso, Pai querido. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, Pai. O Senhor precisou me levar para uma terra distante para que o Senhor me mostrasse o que eu perdi atrasando as promessas do Senhor de se cumprir na minha vida. Mas o Senhor não deixou de me levar, o Senhor não me deixou de me mostrar, o Senhor não me deixou, mas eu entendi tudo com perfeição, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, e ficou a sabedoria para mim, Pai, ficou a sabedoria para mim. Paizinho, como o Senhor é bom, como o Senhor é misericordioso, como o Senhor é um Deus de amor, como o Senhor é um Deus de amor, Pai querido. Às vezes, Senhor, esse homem aí está aí amargurado, esse irmão está amargurado, achando que o Senhor se esqueceu dele. Ah, lá atrás o Senhor falou que ia me dar isso e não me deu. Às vezes essa irmã está aí amargurada também, achando que o Senhor falou que ia dar para ela algo que o Senhor não deu. Às vezes comungando, até mesmo jogando praga no profeta, Pai, amaldiçoando e escarnecendo o profeta. Mas, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor perdoe, porque somos nós, o Senhor é aquele que abre portas que ninguém fecha, e quando o Senhor fecha, ninguém abre, mas nós sim, nós temos, pelo poder da língua, pelo nosso comportamento, a capacidade de fechar todas as portas que o Senhor abre. Nós temos sim essa capacidade de atrasar todas as promessas do Senhor de se cumprir na nossa vida. É por isso que eu te peço perdão, meu Pai. Não somente por mim, mas por toda a nossa casa, por toda a nossa família, por todos aqueles que estão inscritos nesse ministério. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue insistindo em nós, Pai, injetando em nós, Pai, o fôlego da vida, em nome do Senhor Jesus, porque enquanto houver vida, ainda há esperança, Pai querido. O Senhor usou Abraão, o Senhor usou Sara, Pai, para reconstruir através deles, Pai, uma grande nação. Abraão achou, Pai, que a vida dele já estava encerrada. Ele estava ali bem acomodado na vida dele, na cidade dele, mas o Senhor agitou aquela vida. O Senhor disse, sai da tua parentela. E o Senhor levou ele para uma nova terra. E o Senhor o deu uma promessa de ter um filho. Às vezes ele estava já ali acomodado, Pai, acreditando que o herdeiro dele seria aquele bom servo. Mas o Senhor disse que não, que o Senhor daria para ele um filho. E ele se tornou o pai de uma grande nação. Ele teve filhos, ele teve netos, Pai. Ele teve bisnetos, ele se tornou pai de uma grande nação. Pai querido, o Senhor é muito maravilhoso, Pai. O Senhor é bondoso, Pai querido. Sara, uma mulher já idosa, Pai, ela pôde amamentar o seu próprio filho. Ó Pai, como o Senhor é maravilhoso, ela pôde ver esse filho crescer. Ó Pai, que a Tua palavra fala que na velhice nós ainda daremos frutos. Por isso eu te peço, Senhor, não nos leve estando nós na metade dos nossos dias. Permita que nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes possam viver toda a etapa da vida deles. Permita que os nossos idosos ultrapassem os 100 anos, assim como Abraão ultrapassou, assim como Sara ultrapassou, Pai, e que possam ser muito usados, ungidos na velhice deles, Pai, em nome do Senhor Jesus, mas que todos nós venhamos, Senhor, ter um comportamento de acordo com o Teu Espírito que é santo, Pai, um comportamento que Te agrade e que possamos até o último instante, até o último fôlego da nossa vida, crescer à estatura do varão perfeito que é Cristo, que é Tu, Jesus. Tenha misericórdia de nós. Nós queremos nesse mundo, Jesus, exalar o Teu bom perfume, Jesus. Nós queremos nesse mundo, Jesus, ser reconhecidos, Senhor, como servos do Senhor. Sermos verdadeiramente colaboradores com o Senhor na Tua boa obra, Jesus. É por isso que na autoridade do Teu nome, que eu repreendo toda fortaleza de demônios que se levantou contra a nossa vida, contra a nossa casa, que se levantou contra a nossa saúde, que se levantou contra os nossos sonhos, contra os nossos projetos, contra tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós, contra as nossas bênçãos que estão reservadas nas regiões celestiais. Fortaleza de demônios da miséria, fortaleza de demônios, Senhor, das maldições, fortaleza de demônios, Senhor, da mentira, em nome do Senhor Jesus, fortaleza de demônios das doenças, das enfermidades, em nome do Senhor Jesus, que sejam quebradas, em nome do Senhor Jesus.
Senhor, faz o milagre da restituição, faz o milagre da cura, meu Deus, faz o milagre da prosperidade, assim como o sacerdote dava as voltas ali 2 vezes por dia em volta do altar, e ele clamava por prosperidade para o povo de Israel. Eu te peço, Pai, tenha misericórdia, nos prospera, Pai. Que sejamos prósperos, prósperos em tudo, prósperos na nossa saúde, prósperos nas nossas finanças, ao ponto, Senhor, de nos tornarmos cada vez mais dizimistas fiéis, ofertantes da Tua casa, Pai, sustentadores de profetas e de missionários, porque aprendemos, Pai, que bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Amém, minha irmã, amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele, seja a tua maior ambição. E ouvir o enta bendito de meu Pai, seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, tem sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. E eu volto na segunda-feira, se o Senhor assim permitir, mas acompanhe mais tarde a oração da nossa irmã querida Maristela Miranda, e no domingo tem a oração dela. Ela volta com mais um tempo de oração em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus, amo você.